Hoje, o capítulo em estudo é o capítulo 32, coincidente com o episódio 32, estudando o livro Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier, autoria do espírito André Luiz, que toda terça-feira eu e Américo Sucena temos levado a efeito aqui no canal para conversarmos sobre o conteúdo dos capítulos, um estudo que não dispensa a leitura integral do capítulo, mas nos dá a oportunidade de pensar e repensar os conceitos deste notável livro que deu origem a toda a série conhecida como série André Luiz. Muito bem, nos lembramos que no último capítulo, no último estudo, na última semana, com o título Vampiro, nos referimos àquele atendimento feito no portão de entrada de nosso lar, onde um espírito que beirava a hipocrisia desejava ser atendido, reclamando, mas que não foi atendido e que teve que ser entregue aos próprios pensamentos, à própria avaliação, não foi admitido a nosso lar. E nos lembramos que naquele episódio, que está disponível para que quem não viu possa ver, está disponível aqui na sequência dos capítulos. Você acessando o canal e a playlist, você terá toda a sequência dos capítulos para escolher aquele que porventura não tenha visto. E neste capítulo, em referência da última semana, do último estudo, nós vamos nos lembrar que André Luiz, acompanhado de Narcisa e do outro servidor da colônia, atravessaram o extenso parque, andaram um bom pedaço. E agora este capítulo começa referindo-se àquele parque imenso, como diz no primeiro parágrafo, banhado de luz, e André Luiz apresentava até uma fascinação pelo lugar. Afinal de contas, árvores acolhedoras, muito bonitas, sementeiras, e ele estava ali envolvido por aquela vibração muito agradável. Américo, este capítulo Notícias de Veneranda começa com citação de parques e árvores, é um capítulo muito agradável de ser lido. Os outros nós vimos cenas de dificuldades, de lutas, mas esse capítulo aqui no meio do livro, Américo, capítulo 32, episódio 32, parece que dá uma atenuada e traz um conforto aqui para todos nós, né? É um oásis em meio às dificuldades do serviço em uma colônia de regeneração, né? Então, realmente é um alívio para quem está lendo na sequência. Chega um ponto que, de vez em quando, tem umas alegrias e alguma coisa boa para contar também, não é só sofrimento. E esse parque é magnífico, além de ser extenso, ele é todo arborizado, florido, exatamente pela personagem do capítulo, da Veneranda, que é uma das ministras da regeneração, e, como gosta muito de flores, foi escolhida por vários ministérios, se não todos, para ajardinar aquela região correspondente a cada ministério. E ela fez isso, e o André, então, vai visitar esses jardins agora. É muito bonito ler isso aqui, porque você vê um espírito que está na condição de uma ministra veneranda, que tem planos para os processos educativos, naturalmente, até por ocupar um cargo de relevância, um cargo de importância, junto com os demais ministros, na condução da colônia, mas ela tem uma experiência com flores, tem uma experiência possivelmente acumulada nas experiências reencarnatórias, inclusive com visão abrangente de planejamento de espaços floridos, Américo. Isso chama muita atenção aqui no capítulo. Muita atenção. Inclusive, ela vai fazer uma coisa que é interessante, porque vamos lembrar aqui que nós dissemos isso, está no livro A Gênese, quando Galileu Galilei diz que o mundo espiritual também é uma construção, quer dizer, também existe cocriação nas esferas espirituais, cada uma obedecendo a um nível de matéria cada vez mais rarefeito. Portanto, há natureza, porque você sai da Terra toda arborizada, né? Nós sabemos que os vegetais são responsáveis pela emissão de oxigênio. Ora, eles respiram ainda em nosso lar, eles ainda precisam respirar, então precisa de oxigênio, e, portanto, precisa da natureza vegetal. Então, não falta vegetal na vida espiritual, e naturalmente ornamentado por flores
E para quem é frugívoro também tem frutas e das boas. É muito interessante porque Narcisa diz, não há somente caminhos para o umbral aqui, já que eles estavam próximos ao portão ali, que dava acesso ao umbral ou acesso ao nosso lar, vice-versa, né? E apenas cultura de vegetação para os sucos alimentícios. Mas há também, como nós dissemos aqui há pouco, na criação, na elaboração da ministra veneranda, verdadeiros espaços, planos excelentes para os processos educativos. Trata-se dos salões verdes para os serviços da educação. Esses salões verdes são grandes fileiras de árvores, dá até para a gente imaginar, com contornos para conferências, para momentos de diálogos com amigos, para vivência da própria natureza. É muito bem, é muito bonito ler isso aqui, até conversas do governador. A gente se lembra, Américo, dos passeios que normalmente fazemos com a família, visitamos grandes parques ornamentados, bem cuidados, às vezes se cobrem de flores. Nós temos muitos exemplos no nosso estado de São Paulo, pelo Brasil afora, e principalmente em países que têm esse cultivo com grande excelência. Quer dizer, nós vamos encontrar ali, além das fileiras de árvores, das ornamentações que formam círculos ou quadrados ou retângulos em alturas variadas, nós vamos ter também torres coloridas, com os encantos naturais, além, naturalmente, do teto acolhedor do firmamento, com o sol, com as estrelas. Quer dizer, estão aí vivendo um verdadeiro paraíso dentro de uma colônia praticamente situada nas redondezas do umbral. Na realidade, são grandes anfiteatros, e quando o André pergunta, mas e como é que, onde é que senta? Né? Diz que a ministra estruturou exatamente os bancos e as poltronas nas substâncias do solo, portanto, usando a base que é a terra, mas com uma vegetação suave para que você possa sentar-se, ficar bem acomodado. Né? Diz o texto que dá um trabalho danado conservar isso, né? Mas que a beleza é uma coisa impressionante. Então, podem ser feitas atividades, palestras, reuniões durante o dia, tendo o sol como teto, né? A atmosfera livre, e também à noite, tendo a lua como ponto de referência e as estrelas. Esses anfiteatros, Orson vai dizer aí, tem um deles que é estruturado à semelhança de uma estrela, mas com 5 pontas, não com 6. E que na parte central do anfiteatro há telas que recebem imagens de um cinematógrafo semelhante ao que nós temos na Terra, que pode passar 5 imagens diferentes em cada um dos anfiteatros. Então, eu não sei como é que eles fazem isso, porque não tem parede divisória, não sei como é que é isso. Vai ver que o som vem por fone de ouvido, para que eles consigam, ao mesmo tempo, fazer interlocuções com o palestrante, com o apresentador, e também poder assistir um filme, que é o que a gente imagina, porque se existe projeção, tem cinema. E se tem cinema, alguém tem que produzir isso, né? Então, a vida lá não é exatamente igual à da Terra, mas tem que ser semelhante, porque senão nós teríamos dificuldade de adaptação. Américo, você falou uma coisa muito interessante aí, que dá um trabalho danado, está escrito aqui, que realmente exige muito cuidado, a manutenção dessas jardinagens, desses espaços, cuidadosamente elaborados e mantidos no seu formato que foi idealizado, né? Que, torres, quadrados, círculos, etc. Bom, aí já aparece um outro serviço, né, Américo? Vai ter gente para cuidar disso, porque para manter aquilo são flores, são ramos, são ornamentação natural, vegetal, quer dizer, isso realmente dá trabalho. E, por outro lado, você levantou a questão das exibições em telões, uma coisa que na Terra já existe, já usamos esse recurso, inclusive simultaneamente em espaços aqui, com fone de ouvido, com isolamento térmico, a depender da ocasião, mas lá não, é tudo natural. Talvez, isso é uma especulação que eu vou dizer, mas talvez eles tenham um sistema de separação de som que nós não conhecemos ainda de um ambiente para outro, é uma especulação. É verdade. E conquanto imagino que tenha chuva, porque a chuva é a maneira de regar grandes extensões
de área verde, né? Não é possível que não chova em nosso lar e que não faça sol de vez em quando também. Então, a natureza também prevê isso. Assim como tem um rio lá, eu fico imaginando que tem mar, né? Então, se nosso lar é uma instância que está a 50 quilômetros da superfície da Terra, acima do Rio de Janeiro, eu imagino que o Brasil tem uma construção em 3D que sobe várias esferas e cuja densidade vai diminuindo a cada círculo concêntrico em torno da Terra. Então, a natureza que existe em nosso lar, ela foi estruturada quando da construção do planeta. Está escrito lá no livro A Gênese. Então, os co-criadores fizeram uma estrutura 3D, de tal sorte que o Rio de Janeiro, acima da qual está a cidade, né, a estrutura material que se segue logo depois da crosta, ela prossegue até a última esfera, cada vez com menos coisa, eu imagino, e com matéria cada vez mais sutil. Mas existe rio lá, então existe mar também. E existem continentes, porque o continente onde está nosso lar é prolongamento do continente que está aqui na Terra. E, portanto, essa divisão em continentes e mares, ela continua existindo. É difícil para a gente imaginar essa estrutura em 3D, por que ela não cai, né? Por que ela não desmonta? Porque nós não entendemos, mas a concepção do Criador de aproveitar espaço é exatamente essa. Não existe espaço livre, vazio, não tem espaço vazio. Está escrito lá no Livro dos Espíritos. Tudo é ocupado. E a inteligência suprema concebeu desse jeito as coisas. Né? Américo, mas essa questão que você levantou, ela se enquadra perfeitamente na lógica, porque na construção do planeta, o planeta Terra, a estrutura geológica, é muito lógico que haja uma estrutura fluídica também. Ora, na construção do planeta deve ter havido mesmo. Você levantou uma questão que a gente nunca pensa nisso, mas a construção do planeta deve ter incluído também uma estrutura fluídica. Se nós temos a lei de gravidade aqui conosco, fisicamente falando, e a atração entre os corpos celestes, também deve haver um equilíbrio fluídico, claro, é uma lógica. Isso abre uma discussão maravilhosa, quer dizer, o mundo espiritual estruturado, claro, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum nisso, tudo se enquadra numa lógica e bom senso aí tremendos. Então, Américo, eu também fico pensando aqui, André Luiz não se refere a postes de iluminação durante a noite, não há essa referência à iluminação noturna nesses parques, né? Então, nós falamos sobre a luz do luar, por exemplo, mas possivelmente quando não há luar, isso é uma especulação também, deve haver uma luz natural que deve envolver o ambiente ali da colônia, nesses parques, nesses locais em que se pode passear. E é muito interessante porque André também perguntou do mobiliário, e esse mobiliário do salão, como nos grandes recintos terrenos, e a Narcisa responde, né, que há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos no tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu os próprios recursos, os recursos da própria natureza. Então, cada salão natural está até entre aspas, representa realmente a existência de bancos e poltronas esculturados na substância do solo, Américo, forjados ou forrados de relva. Isso é uma relva macia, isso dá uma sensação de bastante trabalho também para construir e manter isso, para que possa ser usado. Então, os salões são decorados também com pequenos canais de água fresca e pontes também. Imagine uma ponte pequena para pular um canal, um outro canal. Tem uns laguinhos também e palanquins de arvoredo com a frondejante vegetação. Então, realmente é tudo estruturado de maneira natural. Isso muito bem arrumado, porque, segundo a Narcisa, a vegetação lá produz flores e dá uma florada a cada mês. Então, fiquei imaginando, nossa, deve ter 12 espécies diferentes e cada uma sabe certinho qual é o mês da sua florada. Ou então tem a mesma espécie, 2, 3 da mesma espécie,
ou 4 dessas duas, 3, para dar 12, 3 vezes 4 dá 12. Então, há uma florada nova a cada mês. E diz a Narcisa que a veneranda reservou a mais bonita florada exatamente para o mês de dezembro. O nosso amigo, a nossa amiga que estão assistindo o nosso estudo, o nosso diálogo aqui sobre o capítulo específico, nós recomendamos com toda a ênfase, leia o capítulo, se você não leu, porque ele está saturado de leveza. Como disse o Américo no começo aqui da gravação, ele é um oásis no meio das dificuldades que André enfrentou, dos personagens que demonstraram aflição. Esse capítulo realmente ele é um oásis de emoção e de leveza, recordando, por exemplo, que a ministra veneranda descobriu que o governador gostava de paisagens de gosto helênico, por isso decorou o salão a traços especiais, como a América até já se referiu a isso, formando pequenos canais de águas frescas, pontes graciosas, lagos minúsculos. Quer dizer, tudo isso traz uma grande leveza visual e de tranquilidade para quem ali comparece. E ela vai se referir também que o governador vem a esse local quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conversando com os ministros da regeneração, inclusive com os trabalhadores, oferecendo sugestões, examinando a vizinhança, verificando providências que, porventura, tenham que ser feitas ali. Quer dizer, é um governador, Américo, que não se afasta dos habitantes da colônia. Ele é muito próximo, apesar dos afazeres, ele reserva ali algumas horas, especialmente em alguns domingos, para estar ali. E muitos dos forasteiros, visitantes ou pessoas que se hospedam, costumam visitar ali esse palácio natural pela beleza que ele representa em torno e dentro da própria colônia. Interessante, Orson, é que tem uma referência de Jesus no Evangelho, naquela oportunidade em que os apóstolos ficaram discutindo quem seria o maior no reino dos céus, quem que ia liderar e tal. Então, Jesus acabou com a festa dizendo que o maior no reino dos céus é aquele que serve. E o governador é assim, o governador do nosso lar é o que mais serve, não para de trabalhar, nem férias tira. Por quê? Porque ele sabe do compromisso, né? A lição de Jesus. Jesus não parou de trabalhar há 4,5 bilhões de anos para o nosso planeta. Então, nós precisamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? Aprender que o trabalho é um dínamo de energia que nós temos. Claro que nós precisamos das horas de descanso, mas só lembrando que Chico Xavier dormia 1 a 2 horas por noite. Ele ficava até altas horas, às vezes conversando ou psicografando, deitava-se e logo 1 ou 2 horas depois estava acordado, fazia lá o seu café, ou alguém fazia o café para ele, e ele continuava trabalhando. Esses espíritos de alto nível, eles não ficam encostados na parede, não, eles vão trabalhando o tempo todo. É uma coisa que nós temos que aprender. O trabalho contínuo, ele dá uma energia diferente e a gente consegue se sustentar nas tarefas, exatamente trabalhando bastante. Você sabe que nós tivemos uma palestrante aqui, Matão, Márcia França, que é de Ituiutaba, Minas Gerais, que conviveu diretamente com Jerônimo Mendonça, e em determinado ponto de sua fala, ela faz uma observação muito interessante, que a cama nos chama, o sofá também nos chama, mas a gente tem que ter a coragem de se levantar do sofá e ir fazer o que é preciso fazer. E eu me lembrei, enquanto você se referia ao Chico e outros espíritos desse nível, que também os grandes cientistas se consomem nas madrugadas nas suas pesquisas para oferecer legados que permanecem depois beneficiando a humanidade. Mas o capítulo, Américo, chama atenção também, além de falar dessa leveza que nós comentamos aqui, dos corredores ornamentados, dos locais de palestras, de diálogos cuidadosamente floridos e cuidados, e a renovação mensal do tipo de flor, de coloração, etc. Aqui há referências a esse espírito, veneranda, essa ministra que é muito reconhecida, e estão dizendo aqui, André Luiz, pela informação que ele pôde colher, é que ela é a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia.
E é a figura mais amiga do governador e do ministério em geral. E diz que ela está em tarefa ativa em nosso lar há mais de 200 anos, Américo. Olha, é expressivo demais isso, hein? Quer dizer, ela não reencarnou, ela está ali há mais de 200 anos. Esse é o ideal de consumo da evolução. Ser um espírito que não precisa reencarnar toda hora, que nem a gente, né? Então, quanto mais a gente evoluir, menos a gente reencarna. Então, vale a pena atingir esse estágio. Então, fica lá 200, 300 anos, né? O governador estava na direção da colônia, quando o livro foi escrito, há 114 anos. Então, agora a gente passa lá meio século, tem que voltar, porque se não for antes... Diferença, que diferença. É a diferença, né? Então, mas por quê? Porque eles já não criam encrenca com ninguém, eles aceitam todas as pessoas como são, não ficam reclamando, não reclamam que eles têm que ser igual a eles. Então, não precisa mais encarnar. Agora é só trabalhar para os outros que ainda reclamam, fazer o processo evolutivo. Você falou uma coisa muito certa aí, rapaz. Não precisa reencarnar, porque não implica com os outros, não fala mal dos outros, aceita os outros. Mas é isso mesmo, né, velho? Olha só. Esse é o caminho. Se alguém não quiser encarnar tão logo aqui na Terra, começa cuidando da sogra, do sogro, do cunhado, do filho problema, do marido difícil, da esposa difícil. Aceita todo mundo dizer que eles são. E tem uma frase do Chico que é muito bonita, eu uso muito em palestra, ou mesmo em referências, em comentários, que ele dá o direito a todo mundo ser como é, assim como ele também quer ter o direito de ser o que ele é, como ele é. Então, ele não fica falando mal do outro, ele sabe que o outro tem coisas para melhorar, sabe que o outro tem qualidades, mas não fica cobrando, porque isso é um trabalho de cada um, né? Quando a gente entende isso, a gente cobra menos os outros e passa a cobrar mais a si mesmo, exatamente para alcançar esse estágio de espírito que não precisa vir toda hora para cá. Ô, Américo, por que será que a gente tem essa tendência de cobrar os outros? É uma coisa que ainda está em nós, né? Nós nos implicamos com o comportamento alheio, queremos cobrar os outros, e isso cria os conflitos. Por que será, Américo? Será que é uma visão desfocada, como você disse aí? A gente precisa entender, né? Por que será, não? A psicologia tem uma dica para isso, né? Eu queria trazer a psicologia mesmo. Que diz que quando a gente observa muito defeito no outro, é porque a gente tem o mesmo. E quando a gente não suporta esse defeito na gente, e o outro está fazendo, a gente acusa o outro, para não ter que acusar a si próprio, né? Então, toda vez que a gente acha que alguém faz coisa errada, naquele ponto, naquele aspecto, é sinal que nós estamos preocupados demais com aquilo. Porque uma pessoa que não está preocupada com isso, ela nem olha, deixa o outro fazer, né? Deixa o outro fazer. Ele tem o direito de errar. Aliás, é uma coisa interessante, né? Não se aprende nada em lugar nenhum do universo sem a tentativa e erro. Não existe. Américo, você falou uma coisa muito sábia aí. Ele tem o direito de errar, né? E Deus permite, né, que a gente erre. Você falou um ponto essencial aí. E a gente quer corrigir, né? Nós queremos corrigir. Nós queremos consertar o mundo. Quando isso tem um processo, e às vezes para consertar uma única pessoa leva muito tempo. Então, se a gente conseguir consertar a gente mesmo, é uma grande coisa, né? E a Narcisa se refere aqui também, Américo, que ela é criatura das mais elevadas que habitam o nosso lar. E que os ministros que atuam com ela, atuam na regeneração, sempre procuram ouvi-la antes de tomar qualquer providência mais expressiva. E até a governadoria se socorre dos seus pareceres. Veja, rapaz, a mulher, o espírito aí, veneranda, é um espírito de grande expressão. E tem algo aqui que me emocionou bastante ao ler, eu vou ler, porque melhor do que as minhas palavras, será a leitura do parágrafo. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade, ou o único espírito em nosso lar, que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito.
Bom, Américo, se ela viu lá nas esferas, porque ela foi lá, né? Começa por aí. Começa por aí. Eu acho até que ela não precisa viver na região umbralina, ainda que seja em nosso lar. Ela tem estrutura para viver nas esferas acima. Acontece que ela tem corações queridos que estão atrás no processo evolutivo. E ninguém fica feliz sozinho, sem os queridos do coração. Então, ela não trabalha nem na união divina, ela trabalha exatamente na regeneração, para ficar mais próximo daqueles que ainda não cresceram espiritualmente. Então, o espírito ele abdica do conforto para se preocupar com os outros. Ela podia estar numa esfera luminosa, estudando coisas elevadíssimas, música de, sei lá, de elevados planos siderais. Não, ela está ali cuidando do jardim. E está certo que ela não deve dar manutenção, né? Porque não, alguém vai fazer isso. Porque ela não formou as flores com o pensamento, não estamos falando disso. Os co-criadores fizeram isso, mas eles lá eles têm que cuidar da natureza, não tem jeito, né? Não é todo mundo que consegue formular um ser, ou vegetal ou animal, e dar vida, porque você tem que aglutinar princípio espiritual com fluido universal, isso é trabalho de co-criador. Ela não é uma co-criadora. Agora, você levantando essa hipótese, essa questão, essa afirmação, que ela não é co-criadora, imagine a elevação dos co-criadores, né? Imagine, e ela com todo esse cabedal aí. Quer dizer, as flores ali daqueles círculos que ela montou, digamos assim, essas flores nascem e crescem, né? E morrem essas folhas que são recolhidas. E morrem e tem um processo de reprodução também, né? E isso vale para os animais. E talvez valha para os homens, porque veja aí o que diz respeito, que nesses estabelecimentos, nessas salas de reunião, eles escutam música e que são tocadas por jovens e crianças dos centros de educação que tem lá. Tem criança em centro de educação para quê? Escola para quê? Não sei, é uma boa pergunta, porque se morre e está no período infantil, vai acordar do outro lado e precisa se educar, porque esqueceu o passado, não lembra mais como são as coisas. Então, precisa retomar isso. É claro que há alguns espíritos que não passam por isso, retomam a lucidez quando desencarnam imediatamente, mas isso em tenridade ou em idade avançada. Mas aqui, a maioria dos homens na Terra, se desencarnam no período infantil, vão continuar o seu progresso lá, ou aguardando uma nova reencarnação, porque não deu certo aquela, ou aquela vida era curta, necessária o suficiente para ensinar algumas coisas à família terrestre e a ele mesmo, e aí a vida continua no outro plano. Eles crescem lá e viram adultos. E aí o capítulo quase concluído já vai dar uma informação interessante, que nosso lar recebeu a visita das fraternidades da luz, que são equipes de espíritos, né, verdadeiras falanges de espíritos que regem os destinos cristãos da América. E ali foram visitar nosso lar para homenagear Veneranda, concedendo-lhe uma medalha de mérito de serviço. E por ser a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando a Américo a expressiva soma de 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interrupção, sem reclamar e sem esmorecer. Américo, nós estamos distantes disso, meu amigo. O detalhe, além de trabalhar incansavelmente, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Hoje eu não vou trabalhar. Não, hoje eu estou meio cansado. Não... É verdade que o corpo espiritual ele cansa menos, ele se desorganiza menos, não fica tão doente e tal. Então, isso favorece também o trabalho contínuo. Os espíritos superiores, co-criadores, não têm corpos físicos, né, mas usam uma mente poderosíssima para criar. E o cansaço que tem, às vezes, é pelo uso em excesso da mente poderosa. Então, eles fazem alguns descansos, diminuindo a atividade mental durante alguns períodos, imagino que isso aconteça,
mas não cansa, trabalhar não cansa. Nós cansamos aqui na Terra, e precisamos do descanso também para recuperar forças. E quem quiser fazer essa continha, pode fazer. Quanto é 1 milhão de horas de serviço em anos, por exemplo? Então, é só multiplicar 24 horas por dia, vezes 30 dias por semana, vezes 12 meses por ano, e vai dar lá 8.640 horas por ano. E dividindo 1 milhão por 8.640, vai encontrar aí 115 anos de serviço. Nossa, meu Deus do céu! 115 anos de serviço. Vai dar uma aposentadoria e tanto. Um detalhe. A gente tem informação de que ela não recebeu o bônus hora, ela doou os bônus horas para a governadoria. Ela não ficou com o bônus hora, ela doou, mas essa informação não é comprovada por outros médios, enfim, nós temos uma informação só que precisa ser guardada na algibeira, como dizia Kardec. Isso. Guarda e espera a comprovação, porque ela não aceitou receber bônus hora. E também ela, diante da homenagem que foi feita por aquela comissão que veio trazer, né, honrosa homenagem, em meio a um grande júbilo, uma grande alegria da cidade, reunida ali, inclusive com a governadoria, os ministérios, e aquela multidão na praça, ela apenas chorou em silêncio e entregou o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não merecia, entregando a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Ela contrariou o governador aí, América. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Extraordinária mulher, disse André Luiz. Tem uma letra do Vinícius de Moraes, O Canto do Ossanha, que é muito interessante, e diz mais ou menos assim: o homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é não sou. Repete, Américo, que vale a pena ser repetido. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é não sou. Então, os espíritos realmente elevados, eles não se consideram muito elevados, porque eles sabem a distância que estão de espíritos crísticos, de espíritos co-criadores. Eles sabem. Por isso que o Chico, e olha que o Chico é um espírito de altíssima elevação, mas ele se achava o Cisco, Francisco Cândido Xavier. E o mais interessante é que ele foi capaz de achar o cisco no próprio nome, né? Eu fico pensando nisso, rapaz. Ontem eu ouvi essa referência, fiquei pensando, como é que ele foi descobrir que no próprio nome tinha o cisco, né? Que coisa, né? Parece que Humberto Fabre usou exatamente esse título para o livro, que ele fala um pouco da vida do Chico, que ele conviveu alguns momentos com o Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier. Bom, Américo, André teve uma curiosidade que nós também teríamos. Opa. Por que ela não está nas zonas mais altas? Uma vez que ela foi a única entidade a ver Jesus nas esferas resplandecentes, como dissemos aqui, se ela viu, porque ela foi lá, né? Quer dizer, ela merece, pode ir. E Narcisa baixou o tom de voz e declarou, intimamente, eu vou baixar aqui também, ela vive em zonas muito superiores. Pelo pensamento, ela está em zonas muito superiores a nós e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Que bonito, Américo. Leia uma coisa dessa. Agora dá para entender, porque o grupo de WhatsApp dela só tem espírito de outro nível. Só ela recebe comunicação dele. Mas ninguém. Olha, nós avisamos aqui que o capítulo era leve. E doce, é um capítulo leve. Para compensar o capítulo do vampiro, né? O capítulo terror do livro Nosso Lar.
Narcisa completa, né, que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações, como a América já tinha conversado, que se demora na Terra e ainda espera com paciência. Bom, Américo, aqui tem outra curiosidade de André Luiz que eu também ia ter, porque eu já ia querer fazer uma live com ela para entrevistá-la. Como poderei conhecê-la? Será que ela aceita fazer uma live conosco? Rapaz, o título do YouTube vai ser Veneranda. Não precisa mais nada. Não perca. Então, a própria Narcisa vai dizer que amanhã, está falando no livro, né, no capítulo, no finzinho do capítulo, amanhã à tarde, após as preces, a ministra vem aqui para o salão para esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, é um espírito que se dedica a muitas coisas. Aqui quase não fala, só fala de jardim, mas como ministra, ela estuda, ela se aprimora. Para quê? Para ensinar outras criaturas. Então, os espíritos que têm crédito, né, de muitos bônus hora, de muita dedicação, obtêm créditos de treinamentos que a gente nem imagina que podem ser feitos. Então, ela vai falar sobre o pensamento. Eu queria assistir a aula. Eu também. Mas vai chegar a nossa vez de ter acesso a esses recursos, né? Vai chegar. Então, na próxima semana, aproveitando aí a expectativa de André Luiz, a informação em primeira mão de Narcisa, que está anunciando amanhã, e no caso nosso aqui, na próxima semana, nós teremos aqui o capítulo 33, Curiosas Observações. Então, nós queremos agradecer a você que nos acompanhou. Esse tom descontraído é realmente para descontrair o nosso coração diante de tantas lutas, e nos encontramos com uma leveza como essa, preferindo-se a um espírito dessa qualidade, né? Até a próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência. Até o capítulo 33, na próxima semana. Até a próxima.